Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você, onde nós vamos estudar mais uma porção da palavra do Senhor. E para hoje, a nossa temática será uma pergunta: por que Cristo morreu? Então vamos pensar nisso, sobre a morte de Jesus Cristo, o efeito da morte de Jesus Cristo e por que Cristo morreu. Será que a morte de Jesus foi um acidente de percurso? Será que não estava nos planos de Deus e de uma maneira inevitável a sua morte aconteceu, de uma maneira imprevista, né? Porque Jesus talvez viveu uma vida muito boa aqui na terra e algumas pessoas não gostaram dele e o levaram então para a cruz, para a morte. Será que ele morreu como um mártir? Então é isso que a gente vai pensar um pouco sobre esse quesito da morte. Por que Cristo morreu? Em primeira instância, será que a morte de Jesus foi culpa unicamente dos romanos, de Pilatos, de Herodes? Será que eles foram os culpados na morte de Jesus? Porque lá em João, capítulo 19, versículo 16, diz assim sobre eles. Capítulo 19, versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então nós temos aqui um versículo que fala diretamente que foi Pilatos quem entregou a Jesus para ser crucificado. Então os irmãos conhecem muito bem aqui do contexto desta história, sabe que os judeus entregaram Jesus Cristo para Pilatos, uma vez que os judeus não poderiam fazer nenhum tipo de julgamento que levasse alguma pessoa à morte, porque eles estavam debaixo do domínio romano, e Roma não permitia que estas coisas fossem resolvidas pelas comunidades. Tinha que ser Roma que era a única autorizada para dar decreto de morte a qualquer pessoa que seja. Então os judeus eles não poderiam fazer isso. Por isso que eles pegaram Jesus e o levaram para Pilatos. Esse foi o motivo de ter levado para Pilatos, porque senão eles seriam acusados de algum tipo de sedição, caso eles mesmos tentassem matar Jesus Cristo com as próprias mãos. Então, para não ter essa problemática e esse problema, a liderança religiosa pegou Jesus e levou para Roma, para os romanos, para que os romanos pudessem, então, julgar a vida de Jesus. Então, Pilatos analisou a vida de Jesus Cristo. Meus irmãos, Pilatos chegou à conclusão lógica e óbvia que Jesus ele não tinha pecado nenhum. Ele olhou para a vida de Jesus, analisou a vida de Jesus e percebeu: este homem não tem nenhum crime, esse homem não é culpado de nada, ele não tem nenhum erro que mereça a morte. E aí? Pilatos, ele ficou com uma tendência, evidentemente, de soltar e liberar Jesus, visto que ele não queria, primeiramente, cometer uma injustiça. Mas por causa da pressão do povo, e porque ele queria agradar o povo, e o povo ficou gritando: crucifica-o, crucifica-o. Inclusive a liderança religiosa incitou o povo a pedir a morte e crucificação de Jesus Cristo. Por causa dessa prisão, então Pilatos ele cedeu. E nessa que ele cedeu, este versículo então foi escrito. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ao ser crucificado, ou antes de ser crucificado, Jesus Cristo então ele foi humilhado pelos soldados romanos, levado ali ao pátio, onde uma sentença foi dada para ele, onde ele sofreu na mão dos romanos, foi humilhado, chicoteado, blasfemaram contra ele, e depois de todo esse sofrimento e humilhação, foi então que ele carregou a sua própria cruz até o Calvário. O que o texto bíblico nos mostra é que no meio do caminho, Jesus Cristo ele precisou de ajuda. Ao que parece, ele, muito fragilizado fisicamente, não conseguiu. Então, os romanos forçaram um homem para ajudar Jesus Cristo a chegar até o Calvário com a sua cruz. E lá então ele foi crucificado pelas mãos dos romanos. Inclusive, no cenário da sua crucificação, os romanos tiveram grande participação ali. A gente vê a túnica sendo sorteada, suas vestes sendo rasgadas e divididas. A gente vê um soldado também ali furando o lado de Jesus Cristo. E a gente vê um centurião, aquele que cuidava de um destacamento, cuidava de um grupo de soldados. Ele declarou: verdadeiramente este homem era justo. Ele viu que em Jesus não tinha pecado e culpa nenhuma. Mas a gente percebe então que os romanos estavam envolvidos nisso. Será que a culpa cai então sobre os romanos? Vamos analisar ainda mais, tá bom?
Então, deixa essa posição de lado. Será que foi os romanos que então foram os culpados pela morte de Jesus? Mas será então que foi a liderança religiosa junto com o judeu, o povo judaico, que foram os responsáveis? Olha só alguns textos aqui. Eu quero ler aqui com você Mateus, capítulo 16. Olha só o que diz o versículo 21. Mateus 16, 21. Jesus ele fala assim, ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus Cristo já estava prevendo, evidentemente, sendo onisciente, a sua crucificação, a sua morte, e ele disse, já estava preparando os seus discípulos. Olha, é necessário que a gente vá para Jerusalém. E o que vai acontecer comigo lá? Eu serei maltratado, eu serei traído, eu serei pego e serei morto pelas mãos da liderança religiosa. Saduceus, fariseus, sacerdotes, anciãos, escribas, toda a liderança religiosa ali na Judeia se voltará contra mim. Então perceba que nas palavras de Jesus Cristo, a gente nota que a liderança religiosa estava de fato envolvida na morte e crucificação de Jesus Cristo. Não apenas eles, mas também todo o povo judaico. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, versículo 36. Aqui foi quando Pedro estava pregando ao povo no dia de Pentecoste, e olha só o que ele fala no versículo 36. Fala assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Note que Pedro ele deixou bem claro que foi o povo judeu que crucificou a Jesus Cristo, porque foi por mandato deles, pela pressão deles, pelo querer deles, pelo desejo deles, que Cristo foi entregado na mão dos romanos para ser crucificado. Então note que nós estamos vendo aqui neste ponto o envolvimento da liderança religiosa e o envolvimento do povo judaico. Então nós estamos tendo aqui opções. Quem é que nós iremos culpar pela morte de Jesus ou porque Cristo morreu? Será que foi por causa dos romanos ou será que foi por causa dos judeus especificamente? Ou será talvez que foi por causa de Judas? Uma terceira via, uma terceira opção. Olha só o que diz Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, lerei aqui o versículo 21. Diz assim: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Meus irmãos, aqui é uma expressão onde o traidor está sendo indicado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala claramente que por causa do traidor, ele está sendo entregue à morte. Ele até disse essa expressão forte: era melhor para Judas nunca ter nascido do que ter nascido, traído o Filho de Deus e dessa maneira, evidentemente, morar eternamente no inferno e no lago de fogo. Seria melhor nunca ter existido, vindo à existência. Então note que nós também temos uma terceira opção. Então nós ficamos aqui com três. Será que a culpa cai nos romanos? Será que a culpa cai nos judeus, na liderança religiosa? Ou será que a culpa cai em Judas? Meus irmãos, sabe qual é a conclusão que nós iremos chegar aqui, olhando esses textos e mais outros da palavra de Deus? É que Cristo morreu por causa do pecado de todos eles, mas não somente deles, dos nossos também. Nós somos os culpados pela morte de Jesus Cristo, porque Cristo Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Olha só o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, mostrando a universalidade do sacrifício de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim para nós: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos,
nós estamos vendo aqui que nós também somos responsáveis pelos nossos pecados. E Cristo ali na cruz, ele morreu em favor dos nossos pecados. Então a gente percebe que a culpa ou a morte de Jesus não é somente por causa dos romanos, não é somente por causa dos judeus, não é somente por causa de Judas, mas também é por minha causa e por sua causa, porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos contra Deus e necessitamos dessa salvação. Vamos perceber que a crucificação não foi um tipo de plano B de Deus. Não, a crucificação não foi um tipo de plano B. Já estava nos planos eternos de Deus a crucificação de Jesus Cristo. Esse meio de salvação já estava predito no Antigo Testamento, antes mesmo do mundo existir, já estava nos decretos do Senhor a crucificação de Jesus Cristo para propiciar a salvação para a humanidade, para propiciar a salvação para todo aquele que crê no seu sacrifício. Vejamos então Isaías capítulo 53, e você perceberá que num dito do Antigo Testamento, inclusive Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo nascer, e a gente perceberá que já aqui é predito para nós que a crucificação, a morte de Jesus Cristo já estava nos planos de Deus. Olha só o que diz aqui para nós o capítulo 53, versículo 10. Somente o início do versículo que diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Meus irmãos, essa expressão aqui está mostrando claramente que foi do agrado de Deus que Cristo padecesse na cruz em favor dos nossos pecados, em favor da humanidade, para que os nossos pecados fossem pagos. Perceba então que era do agrado do Pai que a crucificação então acontecesse, era do agrado do Pai ou do planejamento do Pai que a crucificação acontecesse para que nós pudéssemos ser abençoados com a bênção da salvação. E a gente vai perceber também que, além de estar no plano do Pai a crucificação, a gente percebe também que o Filho, Jesus, ele foi à cruz porque ele quis ir para a cruz. A gente nota que também Jesus anda em acordo com o Pai, evidentemente. A gente vê uma harmonia na Trindade em todos os seus planejamentos. E assim como o Pai planejou, Jesus Cristo se dispôs a executar esse plano de salvação. A palavra de Deus nos ensina claramente que Jesus Cristo é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus Cristo é o bom pastor e, como sendo o bom pastor, ele mesmo entrega a sua vida em favor das ovelhas. Meus irmãos, então a gente percebe que Jesus Cristo, ele mesmo escolheu se dispor. Então note que a crucificação não foi um acidente de percurso, não foi culpa unicamente dos romanos, não foi culpa unicamente de Judas, não foi culpa unicamente dos judeus e da liderança religiosa. Eles sim tiveram o envolvimento e pecado nessas decisões que eles tomaram. Mas a gente nota que Jesus Cristo, ele mesmo se entregou para que nós pudéssemos receber a bênção da salvação. É assim que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 9, nós veremos como que Jesus Cristo ele se dispôs, querendo, para fazer dessa maneira a vontade do Pai, que era a sua morte, a crucificação. Diz assim o capítulo 10, versículo 9. Então acrescentou, Jesus falando, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Note que isso aqui evoca as palavras e a vontade do Messias, do Cristo. Então, diante do planejamento do Pai, que era o decreto da morte, Jesus Cristo se dispõe e coloca à disposição para realizar esse decreto. Então, ele escolheu e se dispôs para morrer ali na cruz pelos nossos pecados. Então, ele disse, diante dessa disposição, eis que eu aqui estou, ó Pai, para fazer a sua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que seria remover o primeiro? Seria remover todo aquele antigo sistema sacrificial através de animais, para estabelecer o segundo sacrifício perfeito e eterno, que é o sacrifício do seu corpo, o sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário. Então, o primeiro foi removido,
se tornou desnecessário a sua prática de morte de animais, por causa da perfeição do sacrifício de Cristo, que então foi o nosso substituto morrendo ali na cruz. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que os romanos foram sim culpados, que os judeus e a liderança religiosa foram sim culpados, que Judas sim foi culpado, mas também nós somos responsabilizados, meus irmãos. Nós somos responsabilizados pelos nossos pecados e Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade, não somente dos judeus, não somente dos romanos, não somente de Judas, inclusive Cristo morreu pelos pecados de Judas também, mas Judas evidentemente não creu no sacrifício de Cristo. Hoje ele mora no inferno, pelo fato de não ter se arrependido verdadeiramente dos seus pecados. E além deles, Cristo também morreu pelos nossos pecados, como diz claramente o versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 2, que Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, do mundo inteiro também. Eu não tenho como entender esse versículo de uma outra maneira para tentar diminuir a extensão do sacrifício de Cristo. Para eu tentar fazer isso, eu tenho que dar cambalhotas interpretativas, mas dessa maneira eu não estarei sendo fiel às Escrituras se eu disser que Cristo não morreu por todas as pessoas, porque a Escritura, na sua clareza, diz claramente para nós que Cristo morreu na cruz por todas as pessoas. Isso significa que todos serão salvos? É óbvio que não. Só serão salvos aqueles que se beneficiam do sacrifício de Cristo pela fé. Então é pela fé que a pessoa então recebe essa salvação. Mas o fato é que Cristo morreu na cruz por todas as pessoas, propiciando assim a oportunidade de salvação para todas as pessoas. E assim essa salvação é aplicada efetivamente por Deus na vida de todo aquele que crê. De modo que não sou eu quem me salvo, de modo que é Deus quem me salva através da fé. Então, a palavra de Deus mostra claramente sobre o sacrifício de Jesus Cristo, sobre a universalidade da extensão do seu sacrifício para toda a humanidade e não apenas para um grupo eleito, um grupo minoritário. Inclusive, a gente percebe que todos nós somos culpados e pecadores. Então, assim como todos são pecadores, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens também. Então, aqui está uma palavra sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Então, você pode meditar. Você que já é salvo em Cristo Jesus, é um motivo para você agradecer e alegrar constantemente sobre essa salvação que Cristo ele conferiu e deu para você gratuitamente mediante a fé no seu sacrifício. Nós podemos nos alegrar sabendo que para nós o inferno já não é mais uma realidade, não é mais uma possibilidade. O inferno não é mais, porque Cristo nos livrou do inferno. E o Espírito Santo, por causa da cruz e por causa de Cristo, habita em nosso coração. E um dia nós iremos morar com o Pai nas mansões celestiais por causa desta salvação. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus Cristo, hoje é momento de você refletir e momento de você pensar. Por que foi necessário Cristo morrer na cruz? Foi necessário para que você pudesse ser salvo. A salvação ela não vem pelas boas obras, ela não é meritória, você não conquista esta salvação. Não adianta você tentar ser uma boa pessoa, pensar que não é uma má pessoa, fazer boas coisas no intuito de no final da vida achar que Deus ele dessa maneira vai recompensar as suas boas atitudes, dando para você a salvação. Nesse caso, seria desnecessária a morte de Jesus Cristo, mas nós vemos que a morte de Cristo foi necessária porque nós não conseguimos nos salvar. Por esse fato, Cristo então, sendo o único caminho de salvação, se colocou na cruz para nos salvar, nos dando essa salvação. É por isso que Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o meu dito e o dito da palavra de Deus é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o seu coração, mas ouça a mensagem da cruz, ouça a mensagem de Jesus, ouça a mensagem do Evangelho, porque este caminho é o único caminho da sua salvação. Você só pode ser salvo através da mensagem da cruz. Sem ela, sem a cruz, sem Jesus, você não poderá nunca ser salvo.
Reflita nisso, pense nisso, porque esta é a questão mais importante da sua vida. Mais importante do que tomar uma decisão de casar ou não casar, comprar um carro ou não comprar, entrar em tal emprego ou não entrar, fazer esta faculdade ou aquela faculdade ou fazer nenhuma faculdade, comprar uma casa, mudar de localidade, assumir um emprego. Essas decisões são importantes, mas não chegam ao pé da decisão mais importante que nós temos em nossa vida sobre a nossa eternidade. Onde você irá morar? Com Cristo nas mansões celestiais ou sem Cristo no lago de fogo? Não importa se você crê ou não crê na existência do céu ou do inferno, isso é uma realidade. A sua fé ou falta de fé não irá mudar a realidade da existência do céu e do inferno. Então, é necessário que você tome uma decisão, é necessário que você tome esta posição diante daquilo que foi falado aqui e agora da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.